Jesus, eu grito que eu quero ver a luz, eu quero ver, eu quero ver. Quero ver a luz da verdade, quero ver a justiça vencer, quero ver a luz de Deus no meu país, quero ver a minha gente mais feliz. Sou como cego, Bartimeu, quero saber quem é que faz e agita esta praça. E se me dizem que és tu, Jesus, eu grito que eu quero ver a luz, eu quero ver, eu quero ver. Quero ver triunfar a igualdade, quero ver o teu reino entre nós, quero ver a paz de Deus no meu país, quero ver meu povo alegre, mais feliz. E se me dizem que és Então, um bom dia para todo mundo. Iniciamos mais uma semana neste dia 16 de novembro e pedimos as luzes e a assistência do Espírito Santo para esta nossa meditação do Evangelho de cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho que a liturgia nos apresenta para a nossa meditação se encontra em Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43. E nos relata quando Jesus se aproximava de Jericó, que encontra aquele cego que está à beira do caminho, e tem todo um desenvolvimento, né? Lucas nos apresenta este milagre de Jesus, né, de forma muito didática, e se nós observarmos, o mais importante, ou pelo menos aquilo que se desenvolve muito mais do que o ver, é o escutar. Então isso é algo fundamental também para a nossa vida de fé. Isto é, nós alimentamos a nossa fé mais pelo ouvir do que pelo ver. O ver será consequência, mas a primeira experiência que nós devemos fazer é do escutar. Até mesmo porque a experiência humana está marcada no seu início mais pela capacidade de ouvir do que pelos outros sentidos. Isto é confirmado, né, cientificamente, que a criança, quando está sendo gerada no ventre de sua mãe, desenvolve, em primeiro lugar, a sua capacidade de audição. Então, o primeiro contato, poderíamos dizer assim, com o mundo, com o seu interior, também é a capacidade de ouvir. E isso se apresenta no Evangelho de forma muito clara. Então, vejam lá, Jesus está se aproximando de Jericó, um cego está sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, ouvindo a multidão passar. Então, já a primeira experiência que o cego está fazendo, né? Ouviu a multidão passar. E ao ouvir, né, certamente, essa multidão, ele começa a se perguntar o que é que está acontecendo. Então, isso também na nossa experiência, quando nós começamos a ouvir com atenção, então a capacidade de ouvir não é de forma nenhuma passividade, mas vai nos provocando. Nós vamos entrando num dinamismo, né, muito ativo, né, de nos perguntar a partir daquilo que nós ouvimos. Então vamos nos perguntando sobre muitas coisas. Então, quando ele pergunta, né,
Ele escuta a resposta e, de novo, aprofunda a sua experiência do ouvir. Primeiro, a multidão, mas depois, agora, algo mais nítido. Jesus de Nazaré estava passando por ali. E a partir do momento que o cego faz a experiência do ouvir, e do ouvir com clareza, é que ele vai poder falar. Isso também é um processo muito presente na nossa vida. Nós não começamos a nossa vida já falando, nós começamos, como já foi lembrado há pouco, ouvindo. E só fala quem consegue ouvir. Não basta só ter a capacidade, a capacidade física, estrutural, do nosso aparelho, capaz de falar, mas é preciso também ouvir. Sem ouvir, nós não conseguimos falar. Então, o cego escutou bem. Primeiro, é uma coisa tumultuada, mas ele não ficou passivamente escutando. Ele procurou saber o que era. E a partir dessa sua procura, então ele escuta que é Jesus de Nazaré que está passando. É a partir daí que ele vai poder falar. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E vejam que nessa sua decisão, de falar depois de ter escutado bem, ele vai encontrar resistências. Então resistências também no ouvir, as outras pessoas não querem escutar isso. E até querem impedir, quem sabe, de Jesus também escutar. E por isso que mandavam que ele calasse. Mas ele falava com uma certa autoridade, ele não falava qualquer coisa, porque ele estava se dirigindo a Jesus. Mas o povo, queria impedir. Mas ele não desistiu, disse que ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. E aí Jesus escuta, Jesus parou e agora chama o cego para junto de si. Diz que pediu que levassem o cego até ele. Então nós agora passamos do ouvir para o falar. E quando o cego é trazido até Jesus, então Jesus faz uma pergunta que até certo ponto nós diríamos que não teria sentido. O que é que Jesus vai perguntar àquele cego? Que queres que eu faça por ti? Então um cego gritando, tem piedade de mim, ele já estava dizendo, que queria ser curado. Mas vejam que Jesus, de uma forma muito pedagógica, quer também que ele escute, o cego escute o que ele vai dizer. Então não é só Jesus que vai escutar o que o cego vai pedir, mas o próprio cego precisa escutar. E aí ele responde: Senhor, eu quero enxergar de novo. Daí nós percebemos que não é um cego de nascença, é uma pessoa que ficou cega. E isso também acontece conosco, não é? Quantas vezes nós fazemos até um caminho, nós até nos entusiasmamos, pelas decisões que tomamos e tudo isso, mas num determinado momento nós perdemos esta visão. Muitas vezes o enfraquecimento na fé, muitas vezes até mesmo as nossas atitudes contraditórias, a nossa infidelidade e assim por diante, mas nós não podemos deixar de ouvir, E essa acolhida, sobretudo da palavra de Deus a cada dia, vai nos ajudando, mesmo na nossa cegueira, a querer ver de novo. Então isso é uma experiência muito, muito importante e necessária para todos nós. Isto é, mesmo que nós estejamos na cegueira, mas não deixemos de ouvir. Às vezes a gente até desanima, diante de uma fraqueza, diante de um pecado, diante de uma miséria, e já não queremos escutar mais, porque não estamos vendo o progresso, não estamos vendo o caminho. Mas aí a palavra de Deus, ela sempre é dirigida a nós. E é muito interessante esta experiência do ouvir,
porque mesmo que eu me coloque como sujeito, né, eu estou escutando, né, nessa frase, o sujeito é justamente eu. Mas, na verdade, o sujeito é quem fala, porque se não há quem fale, eu não posso escutar. E o interessante é que dos nossos sentidos é aquele que a gente tem menos controle. Então, por exemplo, eu posso evitar ver, fecho os olhos. Eu posso evitar cheirar, prendo a respiração. Eu posso evitar o gosto, né? Impeço de ingerir a comida. Mas a audição, não. Você não tem como ter o controle, né? Tá, você pode colocar a mão nos ouvidos, mas mesmo assim, não totalmente você deixa de escutar. Então é uma experiência muito marcante na vida da gente, né? Porque a gente não tem o controle absoluto sobre o ouvir. Então a palavra de Deus, né, ela deve penetrar. São Paulo diz que a fé entra pelos ouvidos. Então é justamente isso que o cego faz, essa experiência, né? Do ouvir, no ouvir num processo, na primeira multidão, depois se questiona, depois vê que é Jesus, e agora Jesus manda ele falar, né? Ele fala, e a partir dessa fala desse homem, escutada não só por Jesus, mas também por ele, então vai dar o desfecho final, né? É a fala de Jesus. Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E de novo ele escutou. Ele escutou duas coisas fundamentais. Primeiro, a cura, a enxerga, e a outra frase também fundamental, e diríamos até muito mais importante, a salvação. A tua fé te salvou. Primeiro foi a cura, ele escutou Jesus falar sobre a cura, mas agora ele escutou Jesus falar sobre a salvação. E aí diz que a partir daquele momento ele começa a enxergar de novo, essa insistência de novo, né, para a gente não desanimar, né? Mesmo que a gente caia numa cegueira, se a gente escuta a palavra, o apelo de Deus, teremos sempre a possibilidade de ver de novo. Isso é a nossa esperança e também a nossa alegria. E aí o que é que acontece? A última frase, né, naquele mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus. Então vejam, ele ouviu, ele foi curado e seguia Jesus. É um sinal que de fato ele começou a enxergar, né? Enxergar verdadeiramente. E diz que seguia Jesus glorificando a Deus. Então é a finalidade da nossa vida, né? A finalidade da nossa vida é dar glória a Deus, é fazer Deus ser visto, né, nas suas maravilhas. E aí, de novo, nós temos essas duas ações fundamentais, o ver e o falar. Por quê? Porque se ouviu, né? Na base de tudo está o ouvir. Aí depois do ouvir se pode falar e se pode ver. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Então, é um pequeno texto do Evangelho que não narra apenas a cura de um cego, mas aqui é todo um processo de acolhimento da palavra que cura a nossa cegueira. E o sinal de que de fato nós estamos vendo é o seguimento de Jesus. O homem não voltou para casa, mas o homem seguiu Jesus. E à medida que seguindo Jesus, se prova que de fato ele estava vendo, porque verdadeiramente ele ouviu, agora ele testemunha glorificando a Deus. Então é um processo, né? Não é só uma cura. Nós não podemos pensar que o Evangelho simplesmente diz que Jesus curou um cego que encontrou na beira do caminho. Mas Jesus conduziu, né, esta pessoa para o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, do amor de Deus, e portanto ele não só viu, que seria aquela finalidade, mas antes ele escutou. E porque escutou, agora podia falar, isto é, estava glorificando a Deus. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.